Bom dia, povo de Deus. Telefone não. Microfone funcionando hoje, né? Então, minha gente, chegamos em julho, né? Dia 1º de julho, terça-feira. Quem que foi na missa da luz? Orar pelos finados. Me conte, ninguém fala comigo. Então, minha gente, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Deus que veio até nós para encher nossos corações de esperança. Celebremos sua bondade e ternura. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Então, minha gente, pega a sua Bíblia aí já, em Gênesis, tá? 19, lá no capítulo 19, do 15 ao 29. Enquanto eu vou ler a palavra do Senhor, Deus está sempre a nos oferecer seu favor, sua misericórdia, e em seu Filho Jesus encontramos a salvação. Aleluia, graças a Deus. Então, minha gente, já pegou aí? Prepara então, vamos para a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu bom Jesus, meu Senhor e meu Rei, meu Deus e meu tudo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei. Olhai para o teu povo, Senhor, e tenha misericórdia. Olha para o teu povo, Senhor, e escuta aqueles que pedem o teu auxílio. Escuta, Senhor, aqueles que esperam por ti. Aqueles que sofrem, aqueles que mais necessitam do Senhor, o nosso Senhor Jesus amado. Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, intercedei por nós junto a seu Filho, Mãe. E intercede com os nossos pedidos pelas mães que oram pelos seus filhos, pelas esposas que cuidam de seus maridos doentes, pelos maridos que cuidam de suas esposas doentes, pelos que cuidam de doentes, principalmente os cuidadores. Dê força principalmente para estes, meu Pai. Mãe Santa, Mãe, Virgem de Pentecostes, rogai por nós. Arcanjo Miguel, anjo do Senhor, guia e nos protege, nos ilumina. Nos protege das ciladas do inimigo de Satanás. O Senhor, Arcanjo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sou sua devota, Arcanjo Miguel, que nos protege. Obrigada a todos os santos e anjos do Senhor que estão sempre em nosso auxílio, sempre pedindo, sempre intercedendo por todos. Nós somos abençoados, o povo católico, porque temos muitos santos. Viva e glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega lá a sua Bíblia, minha gente. Vamos para a primeira leitura. Hoje eu tô com outra liturgia, que é a Deus Conosco. Muda alguma coisa? Alguma coisinha bem pequenininha, mas não muda nem leitura, as leituras não muda nada. O que muda alguma coisinha, às vezes, é antífona ou convite celebrativo, depende, tá? Eu vou pegar aqui, para vocês terem uma noção de como que é. Por exemplo, nem a antífona muda não, o que muda é o comentário, tá? Por exemplo, aqui, esse comentário aqui é o que muda, antífona, comentário. Esse daqui é da liturgia diária. E esse daqui é Deus Conosco. Povos todos, mesma coisa aqui, povos todos, que muda ali embaixo, a obediência a Deus, Deus, pela graça de... Esse que muda, tá? É o comentário. Mas o restante, tudo igual, tá, minha gente? Não muda em nada. Por quê? Porque a palavra é a mesma. Aqui, seja no outro país, o catolicismo, graças ao nosso bom Deus, a palavra é igual para todo o aprendizado, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, sempre dividindo em 3 partes, estudo da liturgia na liturgia, ou a palavra católica, mesma coisa, é a Bíblia, tá? Porque você vai ver, tá? Fica digno. E depois a explicação católica, tá? Então, gente, leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, e sai, para não morreres, também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma nesta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço,
o teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. Ele lhe disse, pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá, depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor, tá? O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás, tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos para a explicação. Pega seu app, pega aí seu high-tech, vamos lá. Vamos para a explicação, tá? 19, lá no capítulo 19, 15. Lá no 19, eu vou falar um pouquinho antes, tá? No 19, 14, a explicação. Do 12 ao 14. Há paralelos entre Noé e Ló. Ambos eram homens justos. Os dois foram advertidos de que o Senhor estava para destruir civilizações inteiras por seu grande pecado. E a família deles foi incluída na salvação de Deus, visto que as acusações feitas contra Sodoma tinham sido confirmadas. Os anjos, como servos de Deus, você vai ver em Hebreus, capítulo 1, no versículo 7, haviam de destruir a cidade como o Eterno ordenara. Os homens que já haviam estabelecidos acordos para se casarem com as filhas virgens de Ló mostraram-se indignos de salvação, porque eles rejeitaram a mensagem de Ló. No capítulo do 15 ao 22, Ló e a sua família, aparentemente, também não acreditaram nas advertências dos anjos, pois na manhã seguinte eles ainda estavam na cidade. A família foi literalmente salva, porque o Senhor foi misericordioso com eles. Deles, enquanto os anjos seguraram pela mão cada membro da família. Como Abraão, Deus graciosamente atendeu ao pedido e poupou uma aldeia perversa por amor às pessoas justas nela. Antes dessa época, Zoar chamava-se Belá. No versículo do 23 ao 25, o Senhor fez chover enxofre e fogo. Como nos dias de Noé, o instrumento fatal de julgamento contra os pecadores veio do céu. Nenhuma explicação natural, por exemplo, o vulcão, é sugerida. Somente uma sobrenatural. O próprio Senhor ocasionou. Talvez os poços de betume tenham se incendiado, aumentando a destruição. No versículo 26, a desobediência da esposa de Ló ocasionou uma das mortes mais misteriosas na Bíblia, quando ela se transformou em um pilar de sal, talvez ficando permanentemente sepultada em uma das muitas formações de halita nessa região. Do 27 ao 29, a destruição foi tão completa que uma fumaça da terra como a de uma fornalha ainda subia 24 horas depois. Contudo, Ló foi salvo por Deus, se lembrou de Abraão e agiu com consideração a seu relacionamento pactual com ele. Tá? Esta é a explicação bíblica. Agora vamos para gravar e depois a gente vai ver o que essas duas leituras têm em comum. Vimos então o quê? O que aconteceu em Gênesis para a gente gravar? Relata a destruição de Sodoma e Gomorra por Deus e o resgate milagroso de Jó e suas filhas. Os anjos enviados para destruir as cidades devido à sua grande impiedade alertaram Ló e a sua família para fugir sem olhar para trás.
rumo às montanhas. Ló, porém, pede para fugir para uma cidade menor, Zoar, o que é concedido a ele. Enquanto Ló escapa, Deus envia fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades e seus habitantes, com exceção de Ló e suas filhas. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem de não olhar para trás, transformou-se em uma estátua de sal. Então, resumindo, para gravar na mente, né? Esta passagem ela é frequentemente interpretada como uma demonstração da justiça e misericórdia de Deus. A destruição de Gomorra e Sodoma serve como um exemplo do castigo divino sobre a impiedade e a corrupção, enquanto o resgate de Ló evidencia a fidelidade de Deus às suas promessas, especialmente em relação aos que buscam refúgio nele. Os pontos mais importantes para você gravar na sua cuca: justiça divina. A destruição das cidades é vista como um ato de justiça divina contra o pecado e a maldade, refletindo a santidade e o juízo de Deus. Misericórdia e salvação. O resgate de Ló e suas filhas destaca a misericórdia de Deus, que oferece uma oportunidade de salvação, mesmo em meio à destruição. Obediência e desobediência. A desobediência da esposa de Ló serve como um aviso sobre as consequências da desobediência à vontade de Deus. Intercessão. A passagem também realça a importância da intercessão, pois Deus se lembra de Abraão e poupa Ló da destruição. Lições para a vida. Vocês lembram ontem, né, que nós falamos que Abraão tinha intercedido a Deus, né, pedido que não matasse ele e também não matasse os justos da cidade. Porém, não tinha, né, o suficiente para que Deus pudesse não fazer a destruição, né. Lições para a vida. A história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra são frequentemente usadas para ensinar sobre a importância da santidade, da obediência, da confiança em Deus e da fuga do pecado. É uma passagem rica em significado teológico e moral que ensina sobre justiça, misericórdia, salvação e a importância da obediência a Deus, né? Então, é aquilo. É desobediente, Deus não vai te salvar. Resumindo, é isso, né, meu povo? Seja lá o que for, né? Com tanta gente, não tinha ali um cristão justo, minha gente. Vamos para o Evangelho? Você vai pegar o Evangelho, Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, do 23 ao 27. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Vamos para a nossa explicação. Minha gente, bem pequenininha a explicação do versículo, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. A autoridade de Jesus sobre os ventos e o mar identificam-no como o Criador. Ai, gente, estou apertando aqui. Como o Criador e regente da natureza. Então, ele tinha todo o poder, minha gente, para poder fazer o que ele quisesse, com a maior tranquilidade do mundo, né? Chamou os outros homens. Imagina, gente, você com Jesus Cristo num barco, né?
É porque eles não acreditavam totalmente que ainda era Jesus Cristo. Você com Jesus Cristo no barco, com altas ondas, o mar, água por cima, e você achando que já vai morrer afogado ali, minha gente. De repente, Jesus dormindo. Você vai imaginar o quê? Que Salvador é esse que vai matar tudo nós aqui, gente? Só que não. Ele quis mostrar que eles eram a segurança de cada um ali, minha gente, né? Quem tem fé, que crê. Vamos lá, vamos entender mais. Em Mateus, né, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27, a passagem narra o episódio em que Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Este também é bem famoso. Este texto é bem famoso. A explicação desta passagem destaca a fé dos discípulos, a divindade de Jesus e a importância da confiança nele em momentos de dificuldade. A tempestade representa os desafios e tribulações da vida, enquanto a barca simboliza a igreja ou a vida de cada indivíduo. A reação de Jesus, que acalma o vento e as ondas com sua palavra, revela seu poder sobre a natureza e sobre todas as coisas, mostrando que ele está presente para nos proteger e guiar, mesmo em meio às tempestades. Tá? A barca como igreja, guarda bem na memória. A barca em que Jesus e seus discípulos estavam navegando pode ser interpretada como a igreja, que também enfrenta tempestades e desafios ao longo da história. A tempestade como as provações da vida. As tempestades no mar representam as dificuldades, sofrimentos e provações que todos enfrentamos em nossa jornada de fé. O sono de Jesus como aparente ausência de Deus. Gente, não sei se vocês já perceberam, mas na jornada da nossa fé, nós passamos por grandes dificuldades, né? Eu lembro do apóstolo Paulo com o seu espinho na carne, que foi colocado esse espinho na carne para que ele nunca se orgulhasse, nunca fosse orgulhoso, né? Do tanto que ele fez, né? Não se vangloriasse, ele nunca se vangloriou, ele sempre deu para Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. E aí hoje, minha gente, eu vou falar para vocês que até na doença, na dificuldade, você agradeça a Deus. Porque é um meio que você tem de você saber o seu lugar neste mundo, né? Do quanto que somos pequenininhos, né? Como somos nada, que somos vasos para Deus nos usar, né? Tudo é pela honra e pela glória de Deus, assim como o apóstolo Paulo sempre deixou muito claro, ele amava o nosso Senhor, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos que ele passou. Mas continuemos. O despertar de Jesus como a necessidade de oração. Os discípulos que acordam Jesus com um pedido de socorro nos ensinam a importância de recorrer a Deus em momentos de dificuldade, expressando nossa fé e confiança em seu poder. Não só nos momentos de dificuldade. Deus gosta de intimidade, como falamos, né? É como se fosse um pai real com seus filhos, né? Não só nos momentos de dificuldade você fale com ele, mas apesar de tudo, ele ainda é bom e amoroso e bondoso e compassivo. Porque até nos momentos de dificuldade, quando você não tem intimidade, mesmo assim, ele te atende, meu irmão e minha irmã. A acalmia da tempestade com a resposta de Deus. Bom, a tempestade acalmou como a resposta de Deus. A resposta de Jesus, que acalma o vento e o mar, demonstra seu poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele nos garante que, com fé, podemos superar qualquer tempestade em nossas vidas. A reação dos discípulos como a nossa própria fé. A reação dos discípulos que ficam admirados e questionam quem seria Jesus reflete nossa própria jornada de fé. A fé, mesmo em meio às dificuldades, nos leva a reconhecer a divindade de Jesus e a confiar em seu poder. Então, minha gente, principalmente aqui o que vem nos ensinar é que devemos confiar em nosso bom Jesus em meio às tempestades da vida. Nos piores momentos podemos reconhecer o poder de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder. Sangue de Cristo, alma de Cristo. Tudo em relação ao nosso Senhor Jesus tem poder. Então até o seu pensamento, meu irmão, no momento que você leva o seu pensamento a Jesus, já muda tudo, né? Então temos
vamos ter confiança no seu poder, buscar o seu auxílio em oração. Ele é o Senhor que acalma as tempestades e nos guia com segurança em nossa jornada. Então, este é o tema de hoje. Então, aqui, minha gente, entre um texto e outro, né, nós vemos que a confiança em Deus é tudo que temos para a nossa salvação. Através de Ló, através de Abraão e também agora através dos discípulos, que apavorados estavam, mas graças a nosso bom Jesus estava lá tirando a nossa soneca, mas nada aconteceu, não é? Então, minha gente, vamos para a reflexão da liturgia de Deus conosco. Eu quero ver, porque a gente que está acostumado sempre a falar liturgia diária, aqui também, então eu vou marcar aqui. Sempre a gente lê, né? E essa daqui é interessante, vamos ver. Como eu já falei para vocês, eu não quero opinar. Não quero opinar nem fazer grandes explicações com a opinião minha, mas baseada assim somente na Bíblia, na palavra de Deus, que é o que está faltando, principalmente hoje em dia. Existem muitas pregações, né? Claro que tem muitas. Aí, gente. Ó. Homens fracos na fé. Vamos lá, minha gente. Do nada apareceu Frei Gils aqui na minha tela. É por causa da palavra do dia no YouTube. Eu apertei sem querer uma tecla, minha gente. Entrou no YouTube e entrou no Frei Gils. Mesma coisa que eu tô falando, minha gente. A palavra de Deus está falando, que é de Deus, que não é de ninguém. Hoje, a palavra de Deus que ouvimos chama-nos a confiança. Precisamos confiar nos planos de Deus para nossas vidas. A primeira leitura nos mostra que não confiar é parar no caminho. A esposa de Ló não se salvou, porque ela não confiou. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Dessa maneira, Deus nos mostra que confiar nele é progredir, pois os que confiaram foram salvos. É verdade que muitas situações da vida nos causam medo, mas é preciso confiar que Deus sempre tem novos caminhos para nós. O Evangelho reforça a necessidade da confiança que precisamos ter em Deus. A narrativa nos diz que Jesus dormia enquanto atravessavam águas turbulentas. Os discípulos ficaram com medo, mas quando Jesus acordou, tudo se resolveu. Pode parecer que Jesus está dormindo em nosso barco, porém, se tivermos confiança nele, lembraremos que estaremos seguros, porque ele vai nos auxiliar em nossas necessidades. Portanto, confiemos. Meus irmãos, eu ia falar para vocês anteriormente o seguinte: quando a gente tem a nossa jornada de fé, né, que nós estamos uma vida inteira, né, em busca e caindo e levantando, porque a gente naturalmente, a nossa natureza é caída, não tem jeito. Seja de um jeito ou de outro, nosso pensamento, ele às vezes é mais rápido que o nosso domínio dele, né? Então, só pela misericórdia mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela graça dele, pela crucificação dele, né? Pela morte e por tudo que ele viveu, nós nos reconciliamos com nosso Senhor Deus novamente. Tudo por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tenhamos confiança. Deus e Jesus Cristo são... Jesus também é Deus, né? Porém, temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Deus Trino. Temos a Virgem Santa, de Mãe de Nosso Senhor Deus. E hoje, nestas leituras, podemos ver que a confiança, muitas vezes, poucas coisas acontecem, nós já desesperamos, né? Já choramos, já nos ficamos nervosos, angustiados, já vamos tomar um remédio, já vamos fazer tudo que é para diminuir, né? O ser humano é assim. Mas na jornada da fé, como eu havia falado, existem momentos de extrema confiança que vivemos. E tem alguns momentos que parece que Jesus realmente some, né? Não, ele sempre vai estar com você porque ele prometeu. Mas ele não te responde. Meu amigo, se ele não te responde, como já falamos anteriormente aqui algumas vezes, você não faça o que você pretende fazer. Você não tem a resposta em segurança, não faça. Não faça, porque quando você confia, tudo se encaminha de forma automática, como se fosse automático. Você não força a situação. Às vezes você quer muito algo. Você é um sonho muito, né? Eu tinha um sonho muito grande de ter o meu box, né? Meu box de CrossFit. Mas Deus tem outros planos para mim, sempre teve, né? E eu esperei e por muitos anos, sempre trabalhei, como falei para vocês. Mas Deus sempre deseja mais de nós e tem momentos que Ele nos testa, assim, né? Nos testa até com alguns filhos, né?
outros filhos, com parentes, com amigos, testa a nossa paciência, nossa resiliência, nossa perseverança, nossa fé. Então tenhamos fé. Você não pense que Jesus está sumido, não, né? Ele está com você. Ele só quer que você confie nele, que você não se desespere, né? Esta é a palavra de hoje, meu irmão. Espero que sirva e que seja de bom grado, que seja de valia. Tudo pela honra e pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina nas alturas. Que o nome de Deus Pai seja glorificado através de seu Filho Jesus Cristo. Virgem Santa de Pentecostes, rogai por nós. Santo Arcanjo Miguel, protegei-nos das ciladas do inimigo. Anjos da guarda de todos nós, obrigado por tudo. Amém. Shalom para vocês, minha gente. Até amanhã, com a graça de nosso Deus.